Devolvo a palavra ao eminente relator Alexandre de Moraes para que conduza e apresente a dosimetria que Sua Excelência propõe ao colegiado. Obrigado, presidente. Eu vou ser extremamente sintético, até em virtude da sessão no Tribunal Superior Eleitoral da ministra Carmen. Nós balizamos o cálculo da pena nos termos do artigo 68 do Código Penal, e a dosimetria inicialmente deve, como sabemos, levar em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Eu coloco aqui, como já discutimos também no núcleo crucial, no julgamento passado, que a dosimetria da pena, em que pese ter alguns requisitos, é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, mas identificadas circunstâncias desfavoráveis ao réu, a depender da gravidade, intensidade, a pena pode ser acrescida, ou seja, afastada, a pena é mínima. E cito aqui farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu justifica o estabelecimento da pena acima do mínimo legal. Também faço aqui referência à razoabilidade e proporcionalidade na fixação das sanções, observando-se o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Vossa Excelência, presidente, bem colocou que, diferentemente do que alguns chegaram a dizer, esse núcleo não é um núcleo subalterno, periférico, exatamente porque toda criação dessa organização criminosa se deu a partir de um gabinete do ódio, se deu a partir da criação de discurso de ódio, se deu a partir da desinformação que chegou a níveis nunca antes vistos nesse país. Então, é uma circunstância importantíssima, até como a lei exige, para ser necessário e suficiente para reprovação, mas também para prevenção do crime. Para todos aqueles que insistem em desinformação, para todos aqueles que insistem na formação de discurso de ódio antidemocrático, todos devem saber que o ano que vem que temos eleições, tanto a Justiça Eleitoral, quanto o Ministério Público, quanto a Justiça como um todo, estarão atentas, já com esse precedente do Supremo Tribunal Federal, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não há liberdade em nenhum lugar do mundo de pleitear a morte de autoridades públicas, de insuflar a morte de pessoas, o fim da democracia. Isso é um engodo dizer que isso é liberdade de expressão, e essa primeira turma fazendo demonstrar isso, que continuarem insistindo nisso serão também responsabilizados penalmente. Eu fico muito tranquilo em dizer isso, presidente, porque em 2021, desde 2021, em todos os julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral, nós já alertávamos, à época, a presidência do ministro Fachin, na verdade, a presidência do ministro Barroso, o ministro Fachin de vice, eu de terceiro juiz do Supremo, depois ministro Fachin, eu, ministro Lewandowski, depois eu, a ministra Carmen e o ministro Cássio, mas desde 2021 nós alertávamos que quem insistisse na desinformação criminosa, ilícita, no discurso de ódio, no discurso antidemocrático, seria cassado e tornado inelegível. Alguns insistiram, e o Tribunal Superior Eleitoral julgou nos termos da Constituição e da lei. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal vem julgando. Então, novamente, fica o alerta para que cessem essas atividades nas eleições do ano que vem. Faço aqui também, presidente, uma inscrição como fiz da outra vez, em relação às inúmeras condenações, a participação nos 1.632 ações penais, participação de quase 1.700 advogados,
ou seja, mais de 700 recursos julgados de decisões monocráticas, para também afastar outra desinformação de que as decisões são todas monocráticas, né? São 790 recursos nessas investigações, todos confirmados, seja pelo plenário, seja pela primeira turma, e também coloco aqui o que já julgamos no núcleo anterior e julgamos em mais de 430 ações, a possibilidade de concurso material entre os dois tipos penais, o 359L e o 359M, e o julgamento de hoje deixou mais claro isso, porque a maioria da turma entendeu que um dos réus praticou um crime e não o outro, demonstrando a total autonomia desses delitos. Faço aqui uma rápida estatística dos responsabilizados pelos atos criminosos de 8 de janeiro, mostrando, né, que a grande maioria teve sanções de 1 a 3 anos, mas as sanções vão dentro da sua culpabilidade, dos atos mais graves ou menos graves, conforme a condenação, de 1 ano até 17 anos. E o faço, presidente, exatamente para dizer que, em que pese as circunstâncias judiciais desses réus serem amplamente desfavoráveis, os integrantes do denominado núcleo de desinformação da organização criminosa, que fabricou, disseminou narrativas falsas sobre o processo eleitoral, com o objetivo de gerar caos social, instabilidade para a concretização da ruptura institucional, essa culpabilidade ela é mais acentuada na média do que os executores dos crimes, cujas penas a grande maioria chega de 1 a 5 anos, vários com 14 anos, e pouquíssimos dos mais de 653 mais graves com 17. Então, a culpabilidade é mais acentuada que esse, mas é menos acentuada, é um nível inferior ao denominado núcleo crucial, que o núcleo crucial, além da liderança da organização criminosa pelo réu já condenado Jair Messias Bolsonaro, tinha outras figuras de proa dessa organização criminosa e as sanções foram até 27 anos. Então, as circunstâncias judiciais dessa organização criminosa devem compor esta média para que haja uma razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção, exatamente para reprimir e para prevenir, evitar novos crimes. Em relação, e como fiz também da outra vez, vou fazer em ordem decrescente, começando pelas sanções mais graves. E a sanção mais grave, me parece que não há nenhuma dúvida, deve ser aplicada pelas circunstâncias judiciais ao réu Ângelo Martins de Nicole, que aparece em 2 momentos de execução, são desfavoráveis ao réu, que é major da reserva do Exército Brasileiro, a sua culpabilidade enquanto avaliação do comportamento do agente deve levar em conta a maior reprobabilidade e censurabilidade de sua conduta. O réu, repito, major do Exército e lotado dentro da estrutura da ABIN, contribuiu para a propagação de atos antidemocráticos com o objetivo de criar esse cenário de comoção social, gerando desconfiança, animosidade. As circunstâncias judiciais demonstram que esses atos golpistas e atentatórios das instituições republicanas resultaram nesse planejamento, organização, estruturação, fabricação e disseminação de narrativas falsas. A gravidade e intensidade desfavorável dos motivos pelos quais praticou o crime, então, as circunstâncias judiciais do artigo 59 são extremamente desfavoráveis. A partir dessas circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis, eu fixo em relação ao crime previsto na organização, o crime previsto para a organização criminosa, o artigo 2º caput, parágrafos 2º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850, relembrando aqui que a pena base é de 3 a 6 anos,
eu fixo a pena em 3 anos, a pena base em 3 anos e 6 meses. Na segunda fase da dosimetria, aqui não estão presentes causas agravantes ou atenuantes, mas há causa de aumento de pena dos parágrafos 2º e 4º, inciso 2. Aqui, as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, e relembro aqui que a organização criminosa usava fuzis, preparava bazucas para operação, principalmente para a Operação Copa 2022. E o parágrafo 4º, inciso 2º, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Também há concurso de agente público. Então, eu aumento na fração de 1/6, totalizando a pena em 4 anos e 1 mês de reclusão e 50 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Em relação à tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, também levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis, eu fixo a pena em 5 anos e 6 meses, tornando definitiva 5 anos e 6 meses de reclusão, uma vez que não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena. Em relação ao crime de golpe de Estado, do artigo 359-M, cuja pena mínima é 4 anos e a máxima 12 anos, também com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena em 6 anos e 11 meses de reclusão, também tornando definitiva. No caso dos danos, do artigo 163, parágrafo único 1, 3 e 4, dano qualificado, eu fixo a pena em 6 meses e 50 dias multa, também cada dia multa no valor de um salário mínimo. E no crime do artigo 621, deterioração do patrimônio tombado, previsto na Lei 9.605, de 98, cuja pena vai de 1 a 3 anos, fixo em 1 ano e 50 dias multa no valor de um salário mínimo cada dia multa. Num total, para Ângelo Martins de Nicole, 18 anos, sendo 17 anos e 6 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 150 dias multa, um salário mínimo cada dia multa, a se iniciar em regime fechado. Como vota o ministro Zanin? Senhor presidente, renovo meus cumprimentos a todos e observo que o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, ao fixar as penas em relação ao Corréu Ângelo Martins de Nicole, levou em consideração a culpabilidade e a gravidade da participação desse Corréu na empreitada criminosa, tal como prevê o artigo 59 do Código Penal. E também, pelo que observo, pelas penas aplicadas por Sua Excelência e pela somatória final, Sua Excelência também me parece que utilizou daqueles critérios médios que foram aplicados no núcleo anterior, até porque eu havia chegado realmente a uma pena muito similar à fixada pelo eminente relator para cada um dos delitos, inclusive a pena final, evidentemente, e estou acompanhando na íntegra. Ministro Zanin, Vossa Excelência permite uma parte? Pois não, ministro Flávio. É porque, claro que eu sou o último a votar, por isso eu vou fazer uma parte. Eu indago a Vossa Excelência, e claro, ao relator, a ministra Carmen, porque na minha conta aqui, busca exatamente dessa congruência, eu tinha chegado a 17 anos e multa 120 dias. Essa ponderação que eu gostaria de submeter a Vossa Excelência, exatamente em busca de uma simetria, porque também eu, em relação aos outros julgamentos, eu lembro que nós, em pouquíssimos casos, impusemos pena de 17 anos para quem, de fato, invadiu os prédios, destruiu tudo, e minha ponderação era essa, 17 anos e 120 dias multa. Não, se a ministra Carmen e o ministro Zanin concordarem, e aqui eu tenho já fiz o cálculo de cabeça, eu diminuiria a pena de golpe de Estado
de 6 anos e 11 meses para 5 anos e 11 meses. Então, de 18 Foi anos... exatamente o que eu fiz. Cairia para 17 anos. E os 150 dias é multa para 120. Então, eu faríamos 35 dias multa em cada um dos danos. 40. Foi para 120 ou 130? 120. Então, tem que diminuir 30. Se diminuir 30, tem que tirar 15 em cada um. São 3, não são? São 18 anos e 150 dias multa. Mas os 150 dias... Vai tirar 10 em cada. Eu 10 tinha em tirado cada. 15 em 2 só, dá na mesma. Eu agradeço, Vossa Excelência. Ministro Zanin, para concluir o voto. Com essa adequação, com esse ajuste. Também estou de acordo com o reajuste. Acho que aí ficaríamos ainda mais próximos daquilo que eu tinha aqui em meu voto já fixado. Então, Vossa Excelência já, com esse reajuste, facilitou bastante o meu trabalho para acompanhar na íntegra a pena fixada pelo eminente relator. Então, ficariam 17 anos, 16 anos e 6 meses em reclusão e 6 meses em detenção, regime inicial fechado. Isso. 16 anos e 6 meses em reclusão e 6 meses em detenção. Perfeito? Exato. E cada dia multa um salário mínimo, como o ministro Fux declinou do direito de participar da dosimetria, mas deseja, como disse Sua Excelência, uma microfundamentação. Uma microfundamentação, senhor presidente. Eu não fixo pelo que eu julguei improcedente, entendi que o militar da reserva não teria a menor influência nos fatos. Em segundo lugar, também entendi que na discussão travada por ele, através de mensagens, foi na esfera privada, não havia qualquer prova de vinculação do réu com a organização criminosa armada, sem prejuízo da tipicidade da conduta. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Carmen. Presidente, eu estou acompanhando o voto reajustado do ministro relator. Portanto, 16 anos e meio de reclusão e 6 meses de detenção, com o início de cumprimento de pena em regime fechado. Então, estamos nós de acordo quanto a isso. Estou acompanhando, presidente. Eu faço para facilitar, uma proclamação provisória em relação ao réu Ângelo Martins de Nicoli, a pena fixada em 17, porque no fim eu só remeto ao que já proclamado. 17 anos, sendo 16 anos e 6 meses de reclusão, 6 meses de detenção, regime fechado, multa, 120 dias multa, cada uma no valor de um salário mínimo. Devolvo a palavra ao eminente relator. Na sequência, presidente, o réu Reginaldo Vieira de Abreu, também a gravidade e intensidade da sua culpabilidade, motivos e circunstâncias, me parece que dentro desse núcleo da organização criminosa seria a segunda mais intensa, coronel do Exército Brasileiro, além de coronel do Exército Brasileiro, exercer a função de chefe de gabinete na Secretaria Executiva da Presidência da República, as demais circunstâncias judiciais são semelhantes do réu anterior. Então, nesse caso, em relação ao réu Reginaldo Vieira de Abreu, em relação ao crime de organização criminosa, fixo a pena base, em virtude das circunstâncias judiciais do artigo 59, em 3 anos e 6 meses. Na segunda fase da dosimetria, como já disse, não há agravantes ou atenuantes, e aplica o parágrafo 2º e 4º, inciso 2, as causas de aumento de pena, tanto na primeira como aqui, na fração mínima de 1/6, chegando também a pena de 4 anos e 1 mês de reclusão e 50 dias multa. No caso do crime do artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eu fixo a pena base em 4 anos e 6 meses, tornando-a definitiva. No caso do crime do artigo 359-M, golpe de Estado, eu fixo a pena base em 6 anos e 5 meses de reclusão, aqui também tornando-as definitiva. No caso do crime de dano qualificado,
fixo a pena base, assim como no outro caso, 6 meses e 50 dias multa. No caso de deteriorização de patrimônio tombado, fixo em 1 ano e 50 dias multa, todos os dias multa, em face com o cálculo de um salário mínimo, chegando a pena Ministro total. Alexandre, antes que Vossa Excelência conclua, eu faço a mesma ponderação. Porque... Então, eu ia fazer Pois não, essa consideração, presidente. Como havíamos chegado, eu havia dito, 18 anos e 120 dias multa, e aqui ficaríamos 16 anos e 6 meses, 150 dias multa, podemos fazer a mesma adequação que fizemos no outro, até porque eu tinha feito essa proporcionalidade em relação às circunstâncias judiciais. Então, também diminuiria aqui em 1 ano, ficaria 5 anos e 5 meses o golpe de Estado, e diminuiríamos para cada dia multa, diminuiríamos 10 dias multa. Chegaríamos, então, a 15 anos e 6 meses, sendo 15 anos em reclusão, regime inicial fechado, 6 meses em detenção e 120 dias multa. Assim ficaria proporcional ao que chegamos à média no réu anterior. E os 15 anos, reclusão, detenção? Então, ficaríamos, são 15 anos e 6 meses, sendo 15 anos em reclusão e 6 meses em detenção, iniciado em regime fechado. Como vota o ministro Zanin? Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator pelos fundamentos já expostos em relação ao corréu Ângelo Martins de Nicoli. Agradeço Vossa Excelência, ministro Fux. Senhor presidente, agora é o Reginaldo, né? Reginaldo Vieira de Abreu. Senhor presidente, eu entendi aqui que a tipicidade naquela tentativa da tentativa, ou seja, o réu teria tentado interferir em um relatório que daria ensejo a uma tentativa de golpe. Por outro lado, também a prova de que ele não tinha conhecimento de nenhum desses oficiais da Comissão do Exército responsável pela elaboração do relatório de fiscalização. E entendi gravíssimo esse erro, que não sabe se o relatório tinha 4 páginas ou 30 páginas. Nessa fase de julgamento, é indúbio para o réu. De sorte que eu julguei procedente por não constituir o fato de infração pela tipicidade e não existir prova suficiente para a condenação. Muito obrigado, ministro Fux. Ministra Carmen. Senhor presidente, com o reajustamento agora feito pelo ministro relator, pelo ministro Alexandre, eu estou acompanhando. Agradeço, então, proclamo, em relação a Reginaldo Vieira de Abreu, 15 anos e 6 meses de pena total, sendo 15 anos de reclusão, 6 meses de detenção, regime fechado, 120 dias multa, cada um no valor de um salário mínimo. Devolvo a palavra ao eminente relator. Aqui, na sequência, presidente, o réu Marcelo Araújo Bormevete também apresenta a intensidade e gravidade na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, são amplamente desfavoráveis ao réu, policial federal também, servidor público, lotado dentro da estrutura da ABIN, contribuiu gravemente para a prática dos delitos. Aqui, presidente, no crime de organização criminosa, eu aplico a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes, e aplicando as causas de aumento de pena do parágrafo 2º e 4º, 2, aumento na fração de 1/6, totalizando também, igual aos demais, 4 anos e 1 mês de reclusão. No crime do artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eu fixo a pena base em 4 anos e 6 meses, aplico aqui e já faço questão de explicar que, em princípio, a pena, todas as sanções seriam iguais. Para mim, pelas circunstâncias judiciais, de Marcelo Araújo Bormevete e Giancarlo Gomes Rodrigues, até porque tratamos juntos nos itens, porque trabalhavam juntos. Só que aqui eu aplico, em relação a ele, a circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso 3º. Instiga ou determina a cometer crime alguém sujeito à sua autoridade. Giancarlo Gomes Rodrigues estava sujeito à autoridade. Então, por isso, ele recebe aqui
recebe, tanto nesse quanto no outro crime, mais 3 meses de causa da circunstância agravante, ficando aqui no crime do artigo 359-L, 4 anos e 9 meses. Da mesma forma, no crime do artigo 359-M, golpe de Estado, fixo a pena base 4 anos e 11 meses, aplico o artigo 62, inciso 3º, essa circunstância agravante, agravando em 3 meses a sua pena, ficando a pena final do artigo 359, 5 anos e 2 meses. Em relação ao dano qualificado e à deterioração de patrimônio tombado, aplico a mesma pena que apliquei aos demais, 6 meses no dano qualificado, 1 ano na deterioração de patrimônio, com 50 dias multa. Chegaria, presidente, a 15 anos e 6 meses. Fazendo a mesma adequação, a proporcionalidade que chegamos aqui no colegiado, eu diminuo a pena de golpe de Estado, então, a pena base, chegando a 4 anos e 2 meses. E ficaríamos em 14 anos e 6 meses. Assim, a proporcionalidade em relação aos demais, que têm circunstâncias judiciais mais graves, nós manteríamos a mesma gravidade. E diminuiria 10 dias multa de cada um, chegando a 120 dias multa. Então, ficaríamos 14 anos e 6 meses, sendo 14 anos em reclusão, 6 meses em detenção, início regime fechado, 120 dias multa, cada dia multa 1 salário mínimo. Como vota o ministro Zanin? Senhor presidente, acompanho o eminente relator. Ministro Fux? É o Marcelo Bormevê. Senhor presidente, aqui também eu estou dentro daquela linha que abordei sobre a atipicidade, porque entendi que não se caracterizaria esses crimes via digital como os gravíssimos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tampouco golpe de Estado. Também entendi que a prova não era conducente a essa conclusão, por isso não participo da votação da pena, porque entendi que não houve a demonstração da infração nem a prova dos autos. Agradeço, ministra Carmen. Acompanho o relator, presidente. Proclamo, então, Marcelo Araújo Bormevê, 14 anos e 6 meses, sendo 14 anos em reclusão, 6 meses em detenção, regime fechado, 120 dias multa, sendo cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Restituo a palavra ao eminente ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Aqui, o Giancarlo Gomes Rodrigues, circunstâncias judiciais idênticas, ao meu ver, em relação ao anterior, a Marcelo Bormevete. A única diferença é que, em relação à tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, eu apliquei em relação a Marcelo Bormevete, artigo 62, inciso 3º. Eu retiraria aqui, então, ficariam 3 meses a menos na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 3 meses a menos no golpe de Estado. Já fazendo a adequação sucessiva, então, nós ficaríamos organização criminosa armada, 4 anos e 1 mês e 40 dias multa. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 anos e 6 meses, já retirando o artigo 62. Golpe de Estado, nós ficaremos com 3 anos e 11 meses, já fazendo a adequação de retirar 1 ano, que retiramos os demais. Dano qualificado, 6 meses e 40 dias multa. Deterioração de patrimônio tombado, 1 ano e 40 dias multa. Chegaríamos aqui a 14 anos e 120 dias multa. Em relação ao Marcelo Bormevete, o réu anterior foi 14 anos e 6 meses, em virtude do artigo 62, inciso 3º. Então, seriam 14 anos de pena privativa de liberdade, sendo 13 anos e 6 meses reclusão, regime inicial fechado, 6 meses detenção e 120 dias multa, valor de cada dia multa, 1 salário mínimo. Ministro Zanin.
Senhor presidente, acompanho o eminente relator. Agradeço, ministro Fux. Senhor presidente, Giancarlo, entendi que o uso de ferramentas da BIM, ainda que houvesse um uso imoderado, eu caracterizaria isso como desvio de finalidade para outro campo do direito sancionatório e também entendo que não restou comprovado nos autos os gravíssimos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tampouco golpe de Estado. Eu não fiz essa percepção, que eu respeito muitíssimo, percepção global de que isso levou aquilo, que levou a outra coisa. Muito obrigado, ministro Fux. Ministra Carmen. Eu acompanho o relator, presidente. Como nos casos anteriores, eu também acompanho e proclamo Giancarlo Gomes Rodrigues, 14 anos de pena total, sendo 13 anos e 6 meses de reclusão, 6 meses de detenção, regime fechado, 120 dias multa, sendo cada dia multa no valor de um salário mínimo. Tem a palavra o eminente relator. Presidente, em relação ao réu Ailton Gonçalves Moraes Barros, também a gravidade, intensidade da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime são desfavoráveis, numa escala menor que os demais. O réu também, major do Exército, e nesse caso seguia orientações diretas do réu Braga Neto, já condenado na outra ação. Então, em relação a ele, já fazendo a adequação sequencial, na organização criminosa armada, 4 anos e 1 mês e 40 dias multa. Já adequo aqui ao colegiado. Na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 anos e 5 meses. No golpe de Estado, a minha previsão inicial seria 4 anos e 6 meses, faço essa adequação do colegiado para 3 anos e 6 meses. No dano qualificado, 6 meses e 40 dias multa, já fazendo a adequação. E na deterioração de patrimônio tombado, 1 ano e 40 dias multa, resultando a pena final em 13 anos, pena privativa de liberdade, sendo 12 anos e 6 meses em reclusão e 6 meses em detenção. E 120 dias multa, cada dia multa, um salário mínimo. Ministro Alexandre, perdoe, 13 anos. 13 anos de pena privativa de liberdade, 13 anos e 6 meses. 6 meses. De pena privativa de liberdade, sendo 13 anos de reclusão, regime inicial fechado, 6 meses de detenção e 120 dias multa, cada dia multa, um salário mínimo. Agradeço, ministro Zanin. Senhor presidente, acompanho na íntegra o eminente relator. Ministro Fux. Senhor presidente, entendo que o fato do réu ter criticado os comandantes de força, não há figura penal que preveja isso, a não ser crimes contra a honra diretamente solucionados entre as partes atingidas. Também entendi que não houve nem comprovação mínima de ato de abolição violenta do Estado de Direito, do golpe de Estado, máxime, inclusive, em relação à ausência de reunião de modo estável e permanente, que caracteriza a organização criminosa, e também os danos, que não teve nenhuma participação nisso. Eminente decana Carmen Lúcia. Acompanho o relator, presidente. Então, proclamo em relação a Ailton Gonçalves Moraes Barros, pena total de 13 anos e 6 meses, sendo 13 anos de reclusão, 6 meses de detenção, regime fechado, 120 dias multa, sendo cada dia multa no valor de um salário mínimo. Tem a palavra o ministro relator. Aqui, presidente, Ailton Gonçalves Moraes Barros... Ministro Guilherme Marques Almeida. Em relação a Guilherme Marques Almeida, presidente, só eu acabei de verificar, só para nós não precisarmos depois corrigir, nessa adequação que fizemos, fomos retirando, até para facilitar, 1 ano do crime de golpe de Estado. Mas, a partir de Giancarlo, vamos retornar um pouco, porque a pena mínima do golpe de Estado, a pena mínima é de 4 anos. Sim. Então, vamos retirar 6 meses de cada um dos crimes. Então, na questão de Giancarlo, retornando, ficaríamos 4 anos e 1 mês, no caso de organização criminosa, e 40 dias multa, 4 anos no caso de tentar, na verdade,
4 anos exatamente no caso de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, e 4 anos e 5 meses no caso de golpe de Estado. Ao invés de 1 ano, 6 meses, 6 meses. Compreendido, ministro Alexandre. De todo modo, na ata final, eu vou dizer, nos termos do voto do relator, e aí, Vossa Excelência, para facilitar a tarefa da doutora Cíntia. E ficaríamos esses 14 anos. Só muda estou isso. proclamando, não altera, deixando claro que não altera a pena final e não altera, portanto, a dosimetria já efetuada, salvo de cada crime de per se. Exatamente. A mesma coisa em relação a Ailton, 4 anos, nós diminuímos 4 anos e 4 anos. E agora indo para o Guilherme Marques Almeida. Organização criminosa, aqui para adequar também proporcionalmente fica os 13 anos e 6 meses, uma vez que me pareceu que tanto Ailton quanto o Guilherme têm as mesmas circunstâncias judiciais, nós diminuiríamos 1 mês na organização criminosa, assim como no anterior, ficaríamos 4 anos e 40 dias multa. Diminuiríamos 5 meses na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ficaríamos em 4 anos. 6 meses no golpe de Estado, ficaríamos em 4 anos. Com isso, diminuímos 1 ano. 6 meses no dano, 40 dias multa. 1 ano na deterioração e 40 dias multa. Chegaríamos, assim, a 13 anos e 6 meses, sendo 13 anos reclusão, 6 meses de detenção, 3 anos reclusão iniciado em regime fechado e 120 dias multa no valor de 1 salário mínimo cada dia multa. A pena de Ailton Gonçalves Moraes Barros fica idêntica à de Guilherme Marques Almeida, diminuindo 1 mês na organização criminosa do que inicialmente eu propunha, ficando 4 anos, 4 anos na tentativa de abolição e 4 anos no golpe de Estado. Muito bem compreendido. Como vota o ministro Zanin? Senhor presidente, acompanho o relator. Agradeço. Ministro Fux, que vai fazer agora um voto aliunde. Eu estou julgando improcedente porque eu entendi que não constitui crime diálogos particulares com críticas ao sistema de votação. Demais disso, eu não entendi que não foi comprovado ter entrado na esfera de conhecimento do agente nenhum dos atos de violência apontados pela acusação com o plano Copa 2022 ou janeiro de 2023. Ele também sequer foi indicado, nos autos não houve a indicação de um grupo civil nas redes sociais nos quais o acusado veiculasse mensagem com o intuito de articular a população com vistas a uma insurgência. Ministro Fux, muito obrigado. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, presidente. Então, em relação a Guilherme, eu também acompanho. Guilherme Marques Almeida, proclamo 13 anos e 6 meses, 13 anos de reclusão, regime fechado, 6 meses de detenção, 120 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Por derradeiro, o último réu tem a palavra o relator. O réu Carlos César Rocha, também as circunstâncias judiciais aparecem com gravidade e intensidade, mas aqui há uma diferença em relação aos demais réus, a aplicação do artigo 65, inciso 1º do Código Penal, uma vez que o réu possui mais de 70 anos. Então, a aplicação de uma atenuante, aplicando essa atenuante nos 2 delitos pelos quais ele foi condenado, em ambos os delitos eu fixo a pena mínima. No caso da organização criminosa, fixo a pena base no mínimo em 3 anos e 6 meses, aplicaria aqui o parágrafo 2º e 4º do inciso 2, mas, ao mesmo tempo, inclui o artigo 65, inciso 1º, aplicando, então, a pena mínima de 3 anos e 6 meses. No caso de a tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, também aplico a pena mínima 4 anos, num total de 7 anos e 6 meses e 40 dias multa, faço adequação, 7 anos e 6 meses, aqui 7 anos e 6 meses de reclusão, iniciado em regime semiaberto, uma vez que nos termos do artigo 33 do Código Penal é possível o regime semiaberto quando a sanção não é superior a 8 anos de reclusão. E 40 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo.
Agradeço. Tem a palavra o eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, acompanho o relator. Agradeço. Registrado, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, esse réu é presidente do Instituto Voto Legal. Ele se empenhou para aperfeiçoar o sistema de votação, continua empenhado e trabalhando nesse mistério, de sorte que não enxerguei constituir a sua atuação em um fato consubstanciado de infração penal e não existir prova suficiente para a condenação dele. Deixe fixar a sanção penal com a licença de Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Fux. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, presidente. Então, proclamo em relação a Carlos César Moretson Rocha, pena total de 7 anos e 6 meses em reclusão, regime semiaberto, 40 dias multa, sendo cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Prossegue com a palavra Sua Excelência, o eminente relator. Assim também, presidente, como já fixamos no núcleo anterior, no núcleo crucial, nos termos do artigo 91, inciso 1º do Código Penal, que diz: são efeitos a condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, e o artigo 387-4 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido, e aqui fixo que até o momento desse julgamento, o montante de danos já ultrapassa 25 milhões de reais. Então, eu fixo, da mesma forma que na ação anterior, a condenação ao pagamento de indenização mínima, o ressarcimento dos danos materiais e morais coletivos, a quantia de 30 milhões de reais, a ser adimplida essa quantia de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude, o fundo que nós discutimos semana passada. Eu não vou indicar para ninguém, que foi nos termos da nossa decisão. O fundo, nem para a Fundação Gilmar, o fundo, de forma solidária, o fundo do artigo 13 da Lei 7.347, a Lei da Ação Civil Pública de 85. A soma deverá ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado. Eu registro que não existe Fundação Gilmar para atuar como defensor dativo, para deixar claro que recortam, mas obviamente, é uma blague do ministro Alexandre de Moraes, como sabemos. O blague também saiu da linguagem simples. Eu me adapto rápido. Eu indago se há divergência quanto a isso. A divergência? Eu não fixo. Não fixa, pelos motivos já declinados, então fica proclamado também a imposição de danos materiais e morais coletivos, à guisa de valor indenizatório, com a quantia de 30 milhões de reais, adimplido de forma solidária por todos os réus condenados, sendo aplicável a Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 1985, correção monetária a contar do dia da proclamação desse resultado, a partir de hoje, e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Fica proclamado, incorporado à ata. Devolvo a palavra ao eminente relator. Também, presidente, consta aqui no voto a proclamação da inelegibilidade de todos os réus condenados na forma da Lei Complementar 135/2010, como também no núcleo anterior, todos os réus estão inelegíveis, porque a hipótese de inelegibilidade é a condenação por órgão colegiado por crime de organização criminosa e até o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, também é fixo aqui expressamente, não há necessidade da fixação expressa, mas aqui no Supremo Tribunal Federal nós temos o hábito dessa fixação e imediatamente a comunicação à eminente presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Imagino a divergência do ministro Fux e... É consectário. É consectário, lógico. Por isso eu incorporo por maioria. À semelhança do caso anterior, Vossa Excelência segue com a palavra. Ainda nos termos do artigo 92, 1b,
também é efeito da sentença condenatória a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, no caso dos crimes comuns. E aqui o réu Marcelo Araújo Bormevete é agente da Polícia Federal, foi condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, então eu decreto a perda do cargo público em relação a esse réu. Anoto a maioria com a divergência do ministro Luiz Fux. Vossa Excelência pode seguir. Obrigado, presidente. Aqui, também nos termos do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6º e inciso 7º, que determina na Constituição Federal que o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou tribunal especial em tempo de guerra, e que o oficial condenado na Justiça Comum Militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Eu determino com o trânsito em julgado que se oficie o Procurador-Geral do Ministério Público Militar e a presidente do Superior Tribunal Militar para fins da aplicação do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6º e 7º, em relação aos réus Ailton Gonçalves Moraes Barros, major reformado do Exército Brasileiro. Aqui há a informação de que Ailton foi expulso, mas há diferença, às vezes, da decretação de indignidade e da expulsão, principalmente para fins previdenciários. Então, eu mantenho da mesma forma o ofício. Ângelo Martins de Nicole, que é major da reserva do Exército Brasileiro, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército Brasileiro, Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel do Exército Brasileiro, e Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército Brasileiro, determinando também que se oficie o comandante do Exército para fins de conhecimento. E registro esse entendimento por maioria, vencido o eminente ministro Luiz Fux. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, ministro Alexandre. Assim, presidente, em conclusão, diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação em relação aos réus, a maioria dos réus, para condenar os réus pelas práticas das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras do concurso de pessoas, artigo 29 caput, e concurso material de delitos, artigo 69 caput, réu Ângelo Martins de Nicole, a pena, as penas já não vou repetir, as penas que nós já nos referimos, ao réu Carlos César Rocha, aí sim a procedência parcial da ação penal para condenação por tentativa por organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, a pena também já referida, forma solidária 30 milhões, a perda da função do cargo público, a inelegibilidade e, finalmente, após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, guia definitiva de execução, para execução definitiva. E ainda determino aqui, nos termos do voto, a remessa de cópias integrais da ação penal 2694, essa ação penal, para a PET 12.100, para que, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, seja retomada a investigação em relação a Valdemar Costa Neto, no que diz respeito aos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, custas pelos condenados. A guisa de resumo, portanto, antes de passar a palavra ao eminente ministro Fux, que me pede uma breve comunicação, mas para cumprimento da formalidade, registro que todos os eminentes ministros votaram, tivemos a rejeição por unanimidade das preliminares que estão aqui elencadas, impedimento, suspeição, nulidade de prova ilícita, nulidade de promissão de provas, nulidade de processamento de defesa, violação da garantia constitucional do contraditório, document dump, ausência de prazo em dobro, violação da cadeia de custódia, inépcia da inicial de justa causa. Por maioria, foi rejeitada a preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma, vencido o ilustre ministro Luiz Fux, que a acolheu. Por unanimidade, foi acolhida a preliminar
referente à desconsideração dos elementos de prova constantes da informação de polícia judiciária, número 223.992/2025, como consta dos votos, em face de não ter sido encartado nos presentes autos. No mérito, por maioria, foi julgada totalmente procedente a ação penal, com a condenação nas penas já informadas dos réus Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins Denicoli, Giancarlo Gomes Rodrigues, Marcelo Araújo Bormevê, Guilherme Marques Almeida, Reginaldo Vieira de Abreu, parcialmente procedente, também por maioria, ação penal em relação ao réu Carlos César Moretson Rocha, condenando neste último quanto aos crimes de organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, vencido em ambos os casos, tanto da totalmente procedência quanto da parcialmente procedência da ação penal, o ilustre ministro Luiz Fux, que julgou improcedente in totum a ação penal. Passamos à dosimetria, já houve a proclamação das penas com a devida individualização, tudo nos termos do voto do eminente relator, por maioria, novamente aqui vencido o ministro Luiz Fux. Também por maioria, fixação do já proclamado danos materiais e morais coletivos no valor de R$30 milhões e as providências de praxe e estilo. Depois, após o trânsito julgado, lançar o nome dos réus no rol dos culpados, guia de execução definitiva, ofício ao TSE para fins de inelegibilidade, suspensão dos direitos políticos, ofício ao chefe do Ministério Público Militar e ao STM, como também aos comandantes das forças, sobre as aplicações das penas deste julgamento, quanto aos réus militares, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins Denicoli, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Reginaldo Vieira de Abreu, nos termos do voto do relator. É declarada a perda do cargo para o réu Marcelo Araújo Bormevê e, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, tudo isso por maioria, diante das provas trazidas aos autos, proceda-se ao traslado integral para a PET 12.100, com vistas à continuidade da investigação em relação ao Valdemar Costa Neto pelos crimes de organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Indago com relação a esse tópico se o ministro Fux sobre o envio ao Ministério Público, nos termos do 18, desse resultado, para fins de eventual reabertura de investigação quanto ao senhor Valdemar da Costa Neto. Eu indago se Vossa Excelência adere ou se fica vencido. Eu não apreciei esse réu. Então, fica vencido, né? Por maioria. Agradeço. O plenário da turma condenou os denunciados nas custas e fica assim proclamado o julgamento. Passo a palavra ao nosso vice-decano, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, doutora Cláudia, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre Moraes, ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, em meados do ano passado, eu combinei com o meu estimado amigo de tantos anos, ministro Barroso, que tinha interesse de vir para a primeira turma. E eu, então, combinei com ele que faria essa permuta. Aliás, é bastante usual esses revezamentos. Eu sempre perdi na antiguidade para isso. Mas a ministra Carmen Lúcia esteve na segunda, veio para a primeira, e agora surgiu essa oportunidade de cumprir esse pacto, muito embora o ministro Barroso tenha se aposentado. Como ele se aposentou, eu tive que fazer esse movimento imediatamente, porque fica a vaga lá na segunda turma. Mas eu queria deixar claro com Vossa Excelência que eu tenho várias vinculações de processo da primeira turma. Eu queria me colocar também à disposição, porque o regimento é omisso, de participar de todos os julgamentos que Vossa Excelência já designou em prol da própria Justiça. Então, eu estaria na segunda, a matéria não é regulada pelo regimento, eu estaria aqui se fosse do agrado dos senhores, que se fosse aceitável, né, eu poder participar do julgamento já marcado. Ministro Fux, eu agradeço a Vossa Excelência e desde logo consigno o nosso lamento com relação à compreensível decisão.
uma vez que se trata, como Vossa Excelência disse, até de um gesto de cortesia em relação ao colega e um desejo justo de alternância em relação às convivências. Claro que lamentamos, em relação a essa questão específica do efeito temporal, vou submetê-la ao eminente presidente Edson Fachin, porque creio que é mais adequado, uma vez que envolve ambas as turmas do tribunal, e não me sinto autorizado, portanto, a arbitrar essa questão, mas transmitirei logo no dia de amanhã. Da minha parte, obviamente, a integral simpatia, porque Vossa Excelência sabe da antiga admiração que nutro por Vossa Excelência. Agradeço à nossa decana, a ministra Carmen, novamente ao ministro Fux, louvo o trabalho do eminente relator, que está longe de ser encerrado, porque há outros núcleos, ministro Cristiano Zanin, saúdo a doutora Cláudia Marques e peço desculpas por não ter consignado antes, mas Sua Excelência substitui aqui com muito brilho o Procurador-Geral Paulo Gonet. Agradecemos a presença do Ministério Público, da Advocacia, da doutora Cíntia, todos os funcionários, e declaro encerrada a sessão.